Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Herobrine. Daqui um pouco eu vou explicar para você o que é o Herobrine quando a gente começar a verificar como a história surgiu, porque senão eu teria que basicamente contar a mesma história duas vezes. Pra gente entender o contexto, o Herobrine seria supostamente um fantasma presente no jogo Minecraft. Eu acho que todos vocês já ouviram falar do jogo Minecraft, se não, corresponde a um jogo que é composto por blocos, muitos blocos de vários tipos. Ele tem esses blocos são distribuídos em uma configuração que lembra o nosso mundo. Então tem árvores, tem cavernas, tem ravinas, tem rios, tem distribuição de materiais, tem minérios e assim por diante. E a ideia é que seja uma sandbox, então um local em que você pode construir praticamente o que você quiser. Tem também um sistema lógico que é inclusive tão incompleto, chamado Redstone. Quem quiser dar uma pesquisada depois, é bastante legal. Então vamos para o que interessa. O primeiro passo para a gente começar a pesquisar sobre o Herobrine, esse suposto fantasma que existiria no Minecraft, é pesquisando pelo termo no Google Trends, que vai revelar para a gente quando que a história surgiu. Então a gente pode ver aqui que a história surge em agosto de 2010. Antes disso, ninguém tinha ouvido falar de Herobrine. Não faz muito tempo também que o Minecraft por si só tinha surgido, mas o que interessa pra gente é justamente isso. Aí eu vou aqui e faço um zoom nesse gráfico para o momento em que compreende junho de 2010 até janeiro de 2011, a segunda metade do ano de 2010. E aqui a gente pode ver melhor quando que surgiu essa história. Então, passando o mouse, temos aqui primeiro momento em que essa história surgiu, 18 de agosto de 2010, e depois, novamente, no dia 23, e depois foi revivida, dessa vez permanentemente, no dia 30 de agosto de 2010. Então a gente começa a fazer a nossa máquina do tempo para descobrir como que essa história surgiu. A primeira postagem feita ocorre na board V do 4chan, que é uma board de videogames. A gente não tem mais o arquivo original dessa postagem, mas a gente tem aqui uma captura. Basicamente a história diz que a pessoa começou um novo mundo no Minecraft, tudo estava normal, até que ele começou a cortar algumas árvores e construir uma bancada de trabalho. Ele percebe então alguma coisa mexendo perto da neblina, porque ele tem um computador muito lento, então ele tem que colocar a renderização baixa. O que isso quer dizer? Significa que o jogo tem uma área de renderização, que é basicamente o quão longe você consegue enxergar. Se você coloca essa área muito alta, um valor muito grande, você vai consumir mais memória RAM, evidentemente, mais inclusive memória de vídeo, assim por diante, mas você vai enxergar lá longe e a neblina vai começar bem longe. Se você coloca uma condição baixa, você vai enxergar a uma curta distância, a neblina vai começar muito perto e, por consequência, você vai gastar menos recursos. É basicamente essa a ideia. Então ele viu alguma coisa andando nessa neblina e achou que fosse uma vaca. Então ele perseguiu para tentar conseguir couro para fazer uma armadura de couro. Só que, entretanto, não era uma vaca. Ele encontrou um outro personagem com a mesma skin do jogador. Vocês vão ver qual que é essa skin daqui a pouco. Mas os seus olhos estavam vazios. Ele viu nenhum nome em cima do personagem, como normalmente aconteceria se tivessem outros jogadores participando. Ele verificou que ele não estava no modo multiplayer. E essa criatura, que é igual ao personagem, só que de olhos vazios, não durou muito tempo. Ele olhou para o jogador e rapidamente fugiu em direção à neblina. E ele tentou seguir por curiosidade, mas essa coisa tinha sumido. Ele continuou o jogo, não muito certo do que pensar, e conforme ele expandiu o mundo dele, ele percebeu coisas que pareciam estranhas. Por exemplo, túneis de tamanho 2x2, 2 blocos por 2 blocos e profundidade variável. Ele percebeu também pequenas pirâmides perfeitas, feitas de areia no fundo do oceano. E também árvores com todas as suas folhas cortadas. Então acho que a gente tem até aqui uma imagem ali naquela página de Minecraft, mas que infelizmente eu já fechei. É basicamente uma árvore desse tipo aqui, só que totalmente cortada, sem nenhuma folha. Avançando aqui, ele diz então que ele salvou o mapa, fez tudo, e foi no fórum perguntando se alguém tinha visto esse pseudo-jogador. Só que não tinha ninguém. Ele criou o seu próprio tópico falando sobre o cara e o post foi deletado em 5 minutos. Ele criou outro, o post foi deletado em menos tempos ainda e ele recebeu uma mensagem privada de uma conta no fórum chamada Herobrine com uma única palavra, stop, ou seja, pare.
Quando ele foi procurar o perfil do Herobrine, a página tinha um erro 404, a página não existia mais. Ele então recebeu um e-mail de um outro usuário que disse que os moderadores podiam ler as mensagens do fórum, então eles estavam seguros usando o e-mail. A pessoa que mandou o e-mail para ele disse que ele também tinha visto esse jogador misterioso e que tinha um pequeno diretório de outros jogadores que também tinham visto. E que o mundo desses jogadores também estavam repletos de coisas feitas por outros jogadores, por esse jogador misterioso, né, pelo Herobrine, e descreveu também como sendo esse jogador misterioso sem pupilas nos olhos. Mais ou menos se passou um mês quando algumas pessoas tinham encontrado o Herobrine, mesma história, e eles perceberam que o Herobrine era um nick usado por um gamer sueco. Swedish, se eu não me engano, é sueco. Fazendo algumas pesquisas, algum levantamento de informação, foi descoberto que esse cara era o irmão de Notch. Você deve estar pensando, tá, quem é Notch? Notch corresponde a esse cara aqui, que é base... vou ter que pesquisar por Notch Minecraft, tá? Não sei por que isso aconteceu. Que é basicamente esse cara aqui, o criador do Minecraft. Então descobriram que esse nick, Herobrine, pertencia ao irmão do criador do Minecraft e também que esse irmão estava morto. Porque quando eles mandaram um e-mail pro Notch, o Notch respondeu: eu tinha um irmão, mas ele não mais está conosco. E a única prova, né, que ele tem desse encontro é essa imagem aqui. Então a gente tem aqui um mundo de Minecraft, né, área de renderização bem baixa, e temos aqui no fundo um outro personagem. Se você pesquisar aqui por Minecraft, simplesmente por Minecraft, você vai ver como que é o personagem, né, acho que é Steve, o nome dele, Minecraft Steve, beleza, esse personagem aqui. Esse aqui é o jogador que você controla, ao menos nas versões mais antigas. E o Herobrine, como vocês já perceberam, é idêntico a ele, só que com olhos brancos, mais ou menos do mesmo jeito que está desenhado aqui. Beleza, então a gente tem esse relato no 4chan. Vamos ver como que a história evoluiu a partir daí. Porque a princípio um relato é só um relato, né? Não tem uma palavra contra outra palavra na maioria dos casos. Nesse aqui, a gente ainda vai fazer uma coisinha com ele mais pro final do vídeo. Avançando mais um pouco, nós já estamos no dia 30 de agosto, então nós já estamos nessa segunda aparição aqui do Herobrine, segunda momento em que as pessoas começaram a pesquisar por Herobrine. Isso aqui é um post no fórum oficial do Minecraft de um cara chamado Copeland. Ele diz aqui o link de uma transmissão ao vivo, uma stream, e diz aqui que isso é uma prova em vídeo dele, entre aspas, e diz para ir para os últimos 2 minutos. Essa stream não mais está disponível, eu não consegui achar também nenhum backup da mesma stream. Porém, nós temos aqui uma imagem que dá pra ver uma casa no Minecraft. Isso aqui tá com texture pack, então significa que são texturas diferentes das texturas usuais do Minecraft. E aqui na porta você consegue ver o Herobrine deste jeito aqui. Tá bem escuro, mas acho que dá pra ver os 2 olhos aqui e toda a silhueta do jogador. Basicamente a história disso aqui é um cara chamado Copeland que abriu uma stream e durante um processo que ele ia minerando, ia construindo o mundo, ia construindo outras casas, ele deu de cara com essa criatura, correu pra cá, postou no fórum e a partir daí a fama do Herobrine explodiu, conforme você pode perceber nesse Google Trends aqui. Isso aí só aumenta e as pessoas passam a pesquisar Herobrine e passam a existir milhares, se não milhões, de supostas aparições do Herobrine, como você pode encontrar pesquisando aqui no YouTube. Mas vamos para essa segunda aparição. Pois bem, a pessoa que postou isso aqui é um cara chamado Copeland. O Copeland era um streamer relativamente famoso na época, um streamer de Minecraft, e ele tinha começado uma stream chamada Brocraft dele com um outro amigo. E a pessoa responsável aqui pela Minecraft Wiki mandou uma mensagem por e-mail para o Copeland. Isso um bom tempo depois de que essa história já tinha surgido e que o Copeland continuava insistindo que ela seria real. Mas em determinado momento, o Copeland decidiu abrir o jogo e falar a verdade. Basicamente a questão é, essa aparição aqui do Herobrine foi fabricada, trata-se de uma aparição falsa. Como assim? Quem joga Minecraft sabem que existem as pinturas que você pode colocar na tela e aparece ali um desenho aleatório. Tem alguns desenhos pré-definidos e um desses desenhos aleatórios vai ser exibido na tela. Sei lá, o desenho de um porco, de uma caveira com rosas e assim por diante. O que o Copeland fez foi ir nos arquivos do Minecraft e alterar uma das pinturas para uma pintura do Herobrine. Então ele tirou, sei lá, a imagem do porco e colocou o Herobrine no lugar. A partir daí, ele criou o mundo, construiu a casa, colocou a pintura do Herobrine na parede
e passou a evitar essa casa durante mais ou menos 2 horas de stream. Ele entrou nas outras 2 casas que ele tinha no mundo, ele tinha 3 ao todo, minerou, cortou madeira, fez todo esse rolê que vocês já devem imaginar, sempre acontece em qualquer gameplay de Minecraft. Então, em um dado momento, ele decidiu entrar nessa casa com o Herobrine. Ele entrou ali, viu a pintura do Herobrine que ele mesmo tinha colocado e fingiu estar assustado. Ele gritou, fechou a stream, foi correndo pra cá e postou. Fez esse post que vocês estão vendo agora. Mais ou menos um tempo depois, algumas horas, ele decidiu voltar. O Herobrine não estava mais lá porque ele já tinha revertido a modificação e removido aquela pintura da parede. E, no lugar, ele disse que iria deletar aquele mundo para nunca mais encontrar o Herobrine. E depois disso, um certo tempo depois, um outro cara fez um outro fake, um outro cara chamado Patmos, relativamente famoso na comunidade de Minecraft, só que dessa vez ele fez o Herobrine aparecer num poço de lava. E ao que tudo indica, o que ele fez foi o mesmo truque de trocar a textura, mas ele trocou a textura de uma porta e não de uma pintura. Por quê? Porque a pintura ela precisa de um bloco para poder estar. Você tem que colocar a pintura em algum bloco. Se você tirar o bloco, a pintura sai também. Agora uma porta não. Você pode colocar uma porta em qualquer lugar do mundo e a porta, contanto que ela tem um bloco embaixo, vai ficar lá. Se você tirar esse bloco embaixo, a porta vai continuar lá. Então foi basicamente dessa forma que o Herobrine na stream do Patmos apareceu. Agora, por que eu não tô dando muito ibope pro Patmos? Porque na própria stream ele foi ouvido falando com a esposa de que ele estava trolando. Então isso basicamente acabou muito rápido, porque o Patmos mesmo se entregou ali, dizendo que ele havia trollado. O que a gente conclui de toda essa história? Que nós temos as 3 primeiras aparições do Herobrine. Post do 4chan, temos o post do Copeland e o post do Patmos. Patmos e Copeland são falsos. Restam aqui o post do 4chan. E depois disso, claro, nós tivemos inúmeras supostas aparições do Herobrine. E convenhamos, não dá pra gente analisar uma por uma pra ver o que tá acontecendo, mas dá pra gente fazer uma análise na versão original do Minecraft, na versão que o Herobrine teria aparecido pela primeira vez. E aí a gente consegue descobrir se o Herobrine existe ou não. Para isso, a gente tem que vir aqui nessa postagem do 4chan e verificar a versão Minecraft Alpha, versão 1.0.16/02. Beleza, então basicamente a gente vai fazer uma engenharia reversa nessa versão. Mas antes, vamos verificar o que o Notch e o que a equipe do Minecraft tem a dizer a respeito do Herobrine. Então basicamente aqui a gente tem as 3 primeiras aparições do Herobrine. Nós temos o post no 4chan, temos a versão do Copeland e temos a versão do Patmos. Essas são as 3 primeiras, e a segunda e a terceira são falsas definitivamente. A gente já excluiu elas da lista. Nós temos então a primeira ainda para analisar, que é essa versão aqui do Minecraft Alpha. Mas antes, vamos ver um pouquinho do que o Notch e do que a equipe de Minecraft tem a dizer a respeito disso. Aqui a gente tem um tweet não disponível e o Notch, o original Notch, responde: eu não tenho planos de adicionar o Herobrine. Desse jeito aqui. Nessa outra versão aqui, um tweet de 2012, né, o primeiro foi de outubro de 2010, ele diz que ele está recebendo vários tweets e e-mails a respeito do Herobrine. Mais uma vez, eu não tenho um irmão morto e ele nunca esteve no jogo. Não é real, nunca foi. Temos aqui o Capit, que é uma das pessoas envolvidas com a Mojang, acho que é essa a pronúncia, da empresa que produziu o Minecraft, dizendo que, para ser honesto, nunca existiu um Herobrine. Foi apenas um rumor começado por algum cara e que alguém fez um mod em cima desse rumor. Então as pessoas da Mojang afirmam que não, Herobrine não é real. Ainda assim, elas entraram um pouquinho na brincadeira do Herobrine e em diversas outras notas de atualização de novas versões do Minecraft tinha ali Herobrine removido, desse jeito aqui. Herobrine removido, isso aqui foi em 2014. Nessa versão aqui temos também Herobrine removido, desse jeito aqui, 2013. E nessa versão aqui de 2012 nós também temos uma coisa um pouco mais complexa, Herobrine, desse jeito aqui. Removidas todas as entidades fantasmas no comando do Senhor Herobrine. Então a moral da história geral disso aí é que os funcionários da Mojang negam que existe o Herobrine, mas eles brincam um pouco com isso, dizendo que o Herobrine é removido em todas as atualizações do jogo.
Agora, por que a gente tem que tomar a palavra desses caras, né? Por que a gente tem que considerar a palavra e acreditar nisso aí? A verdade é que a gente não precisa. A gente pode analisar esse relato aqui do 4chan. O relato em si não tem muito o que a gente dizer porque é um relato, é palavra contra palavra. Mas a gente sabe que programas de computador só possuem coisas que estão no código-fonte. Então, se o Herobrine está no jogo, o Herobrine também tem que estar no código-fonte. E ao passo em que procurar o Herobrine do jogo é uma coisa muito complicada, porque a gente não sabe em quais condições exatamente o Herobrine aparece, fazer isso no código-fonte é uma coisa muito simples. Ctrl F, e a gente obtém uma lista de coisas e você vai ver que de lá a gente consegue tirar uma boa conclusão. Como que a gente faz isso? A gente tem que ver a versão do Minecraft, porque Minecraft tem inúmeras versões, 1.5.2, 1.7.10, 1.2.2, 1.14. alguma coisa, tá para sair 1.15, se é que já não saiu. Então a gente tem que saber qual versão que isso acontece. É isso aqui, Minecraft Alpha 1.0.16.02. Tem duas formas legais, né, de você conseguir essa versão. A primeira é você comprando o Minecraft, a segunda é você baixando o client a partir daqui. Você vem nesse link, que é a wiki do Minecraft, verifica aqui a versão, tem aqui a data, foi lançado no dia 17 de agosto de 2010, e você clica aqui em client e faz o seu download. Isso não vai permitir você jogar o Minecraft, porque Minecraft é um jogo pago, né, e pirataria é crime. Mas se você opta pela via legal, você pode muito bem ir lá no Shignima, acho que é esse o nome, Shignima Launcher, fazer o download pirata no Minecraft, habilitar a versão alpha, e você consegue até jogar essa versão que supostamente teria o Herobrine. Então você vai fazer o download dessa build do Minecraft, e ela vai vir dessa forma aqui, a 1.0.16_02.jar. Se você quiser conferir se é a mesma versão, tá aqui. Exatamente a mesma versão. E também tem que ter o arquivo que vai ser usado para a engenharia reversa propriamente dita. A gente vai usar o mod coder pack. Você vai vir aqui para baixar na versão que está marcada como 1.6. É essa versão aqui que você vai ter que baixar. As outras também dá certo, mas as outras têm um probleminha que você vai entender daqui a pouco. Então, você clica aqui em download, aí se eu não me engano você vai ser mandado para o Mediafire e você faz o download. Você também vai precisar de um programa para ler texto, e o Notepad é uma desgraça para isso, então recomendo você usar o Notepad++. Faz o download, é bem facinho de instalar, não tem problema nenhum. Beleza, vamos então fazer a engenharia reversa. O download do mod coder pack vai vir como nome Revenge Pack 16. Esse aqui, você vai clicar com o botão direito nele e vai extrair para a área de trabalho deste jeito aqui. Aguarda o processo de extração, não é para demorar muito. Beleza, você vai ter desse jeito aqui, área de trabalho, Revenge Pack. Aí agora você vai pegar esse A 1.0.16_02, vai vir no Revenge Pack, vai acessar a pasta jars e aqui você vai criar uma nova pasta e vai chamar essa pasta de bin, desse jeito aqui. Aí você clica, dá um Ctrl V e cola o Revenge Pack aqui dentro. Aí você renomeia ele para Minecraft, desse jeito aqui, Minecraft somente. Eu habilitei extensões aqui por outros motivos, mas provavelmente no seu não vai aparecer esse ponto jar. Não tem problema nenhum. Uma vez feito isso, você volta aqui na Revenge Pack e clica em decompile.batch. Desse jeito aqui, e aí aguarda esse processo. É para levar mais ou menos uns 2 minutos, ou até menos, para terminar esse processo aqui. Ele vai desobfuscar, nem sei se essa palavra existe, mas é basicamente isso que ele vai fazer. Vocês vão entender daqui a pouco o que isso significa. Vai desempacotar, vai arrumar as classes, você também vai entender. Vai decompilar as classes e vai arrumar no final. Vai aparecer essa informação aqui. Processo está concluído. Beleza? Então nós fizemos engenharia reversa na versão alpha do Minecraft que supostamente conteria o Herobrine. Vamos verificar então se o Herobrine está lá ou não afinal. Então você vai abrir essa pasta chamada temp aqui. E aí você vai abrir essa pasta chamada Minecraft. E aqui nós já temos algumas imagens e algumas coisas interessantes. Vamos lá, Armor. Aqui você vai ter basicamente as armaduras do jogo. Então aqui você tem a armadura de Chain. Eu acho que essa armadura nunca esteve no jogo propriamente dita. Não era craftável, se eu não me engano. Chain seria corrente. Seria uma armadura de malha, digamos assim, uma malha de ferro. Temos aqui a armadura de couro, a armadura de diamante, de ouro e de ferro. São as armaduras que estavam disponíveis naquela versão. Aqui em Art nós temos a imagem das pinturas. Então basta você vir aqui no Paint, que você vai ver todas as imagens das pinturas que estavam disponíveis naquela versão. Tá aqui a caveira com rosas, provavelmente, que eu tinha falado lá atrás. Beleza. Agora você pode vir aqui também em Com. Aqui você não vai encontrar praticamente nada importante, tá? Isso aqui está inclusive obfuscado, você logo vai entender o que é. Aqui em GUI a gente tem as imagens da interface, né? Então a gente tem aqui aquela imagem do inventário, da fornalha,
da mesa de trabalho, nós temos aqui a imagem do menu, nós temos aqui também a imagem, né, da barra do jogador. Aqui nós temos a imagem que determina o inventário, basicamente, né? Toda a armadura, essas coisas. Aqui temos os corações, inclusive os corações com aqueles efeitos. Esse editor do Windows de foto é uma desgraça, então abre com Paint que é melhor. Então aqui seriam os coraçõezinhos, né? Um coração com aquele efeito, a armadura, a bolha que indica quando você está submerso. E aqui a gente tem as imagens de todos os itens do Minecraft. Sim, tinham muito poucos itens. Dá para você ver aqui quais são esses itens. Tá? São bem poucos com comparação à quantidade de itens que a gente tem hoje. Beleza, aqui a gente tem também a parte item, que aqui a gente tem algumas coisas, flecha, barco, aquele carrinho, a porta e a placa. Aqui nós temos a meta-inf, cara, não tem nada importante aqui. MISC, aqui nós temos algumas miscelâneas, né? Então são imagens que apareciam no geral em alguma parte da interface. Mob, isso aqui é interessante, tá? A gente tem a imagem dos mobs, a galinha, a vaca, o creeper, o porco, a cela. Você vai entender por que a cela é um mob, de certa forma. Temos aqui a ovelha, inclusive a ovelha tosada. Temos aqui a ovelha não tosada, com pelo. Temos aqui o esqueleto, o slime, que era aquela coisa, aquele cubo verde que fica pulando e enchendo o saco. Temos aqui a aranha, o olho da aranha e o zumbi. Legal. Net, aqui basicamente não interessa muito, isso aqui tem mais a ver com a parte da conexão. Aqui temos as músicas envolvidas no jogo. Aqui em Terrain nós temos o Sol e a Lua. E aqui em Titan nós temos as imagens do título. Você deve estar pensando, tá faltando coisa. Você talvez não saiba o que está faltando, mas você sabe que está faltando. Realmente está faltando e as coisas faltando estão aqui. Vamos colocar ícones extra grandes para você ver do que eu estou falando. Que é isso aqui. Temos aqui os blocos propriamente ditos, né? Então a grama, a terra, a fornalha, baú e assim por diante. Temos isso aqui e alguma coisa usada no desenvolvimento, mas que não vai para o final. Temos aqui a bedrock, temos aqui a terra mesmo, isso aqui eu acho que é neve ou lã, não sei o certo. Temos aqui a grama, água, as partículas, né? Tem o efeito de fogo, tem todos esses rolês. E temos aqui o jogador. Char, isso aqui é importante, a imagem do jogador que a gente conhece. Detalhe, o olho do jogador está azul, não está branco, como você pode perceber. Esse aqui não é o Herobrine, esse aqui é o jogador que você controla quando você joga. E aqui a gente tem esse Char, que é uma sombra do jogador, como você pode perceber, mas não tem nada a ver com o Herobrine. Beleza, então a primeira análise já foi feita. A análise gráfica não revela nenhuma imagem que mostre o Herobrine nos arquivos do jogo. Então não tem nenhum jogador com olho branco do jeito que supostamente deveria aparecer nessa versão aqui. O Herobrine aqui no fundo, ou esse Herobrine aqui. Vamos então fazer a busca de código, né? Vamos analisar código. Só que aqui a gente tem um problema. Primeiro é que os códigos nessa pasta temp estão ofuscados. Eu vou tirar aqui um pouco desse zoom. Esse zoom aqui tá horrível, né? Foi útil para ver, mas agora é totalmente inútil. E vamos abrir, por exemplo, Block Glass, perdão. Isso aqui a imagem é o vidro, que é um arquivo .class, é uma classe. Tem a ver com programação orientada a objetos. Só que não vem nada, né? Tem essa coisa bizarra que vocês estão vendo aí. Um monte de nu, splashes, feliz aniversário Not, eu te amo Alex. Tá, não tem nada que dê pra a gente entender. Por quê? Porque tá ofuscado, isso aqui é proposital. Pra gente poder entender, a gente tem que fazer a desofuscação, acho que seria esse o termo. Para isso, já foi feito, né, naquele processo, isso tá na pasta sources. Minecraft está aqui na forma de arquivos.java. Aqui agora eu posso abrir, por exemplo, a classe do cactus, e aqui você vai ter uma coisa muito mais legível, né? Uma coisa que realmente isso aqui parece sim uma linguagem de programação, apesar que ainda não está totalmente desofuscado. Aqui a gente tem ainda, por exemplo, esse field 1062, isso aqui não era para acontecer, esse field 1053 também não, e assim por diante. Mas já é uma visão muito melhor. Só que abrir uma por uma é um saco, tá? A gente não quer abrir uma por uma. Para a gente facilitar o processo, a gente vai copiar o diretório onde estão esses arquivos e vai abrir uma coisinha chamada PowerShell. Isso aqui é uma coisa muito da hora. Aqui você vai dar CD e vai colar o endereço em questão. Estando aqui, você vai usar o comando cat e aí você vai colocar *.java, você vai colocar um tracinho, vai escrever java.txt e vai dar um enter. Esse processo vai demorar um pouquinho, mas ao final a gente vai ter um arquivo chamado java.txt, que é basicamente a concatenação de todos os arquivos Java presentes nesse rolê. Aí aqui você também vai ter um arquivo reg desse jeito, e você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai tirar o Java e vai escrever reg no lugar. Então você vai apagar aqui, vai escrever reg,
vai dar um Enter, vai fazer a mesma coisa. Por fim, tem mais um outro tipo de arquivo aqui no meio, que é um arquivo, se eu não me engano, org, desse jeito aqui, org. Então, como você já deve imaginar, você vai trocar o hash e vai colocar org, deste jeito aqui. Org, deixa eu só conferir, né, se é realmente org, vai dar um Enter, beleza. Deu pau. Tá, vamos tentar descobrir o que deu errado, foi porque eu não coloquei um espaço. Agora sim. Beleza, deu certo. Por fim, você vai dar um cat, e aí você vai colocar asterisco.txt e vai mandar para um final.txt e vai dar um Enter. E com isso nós vamos ter um arquivo chamado final.txt que contém todos os textos presentes nessa pasta. Que a gente pode abrir ele e já vai estar tudo lá. A gente não vai precisar olhar um por um. Legal. Vamos então aqui abrir o final.txt, editar com Notepad++. Beleza, nós temos aqui um conjunto que tem uma quantidade bem grande de linhas, como você pode perceber, com todo o código-fonte do Minecraft. Ainda está ofuscado, de certa forma, né? Temos aqui algumas coisas, alguns nomes de variáveis que estão um nome genérico e não um nome que realmente importa, mas já dá para a gente ter uma boa noção. Só uma curiosidade, né? Aqui a gente tem uma função de calendário. Esse func 904 provavelmente era um nome legível, tipo calendário, e aqui exibia mensagens, por exemplo, Feliz Aniversário Alex, Feliz Aniversário EZ, Feliz Aniversário Note, Feliz Aniversário... Não, perdão, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. São mensagens que eram exibidas nessas datas em específico. E aqui eu já separei as linhas que tem as coisas que interessam pra gente. Então a gente vai, deixa eu apenas localizar o momento em que eu exibo essa linha, corresponde à linha 46633. Então a gente tem que achar essa linha em questão. Para isso a gente está aqui já no 466, né? 465, 46633 aqui. A gente tem uma lista de entidades que estão dentro do jogo. Aqui nessa lista a gente tem um problema, tá? A gente tem o campo da esquerda e o campo da direita. O campo da direita corresponde à entidade real. O campo da esquerda corresponde a um problema que foi dado na hora de desobfuscar. Ele conseguiu desobfuscar, porque antes isso estava tipo AB, AC, AD, AK, Y, assim por diante, mas colocou uma coisa que não tem nada a ver. Então, por exemplo, a flecha está relacionada com a cela, então simplesmente ignorem o texto da esquerda. O que interessa pra gente é, aqui a gente tem uma lista de todas as entidades presentes no Minecraft. O que é uma entidade? É basicamente qualquer coisa que é dotada de movimento. Então, ao passo que você tinha um bloco, que esse bloco é estático, você tem um bloco de pedra. Aquele bloco de pedra, na maioria dos casos, não vai sair do lugar. A não ser que você use um pistão, mas nessa edição aqui nem pistão existia. Agora você tem uma vaca, uma ovelha, um porco. O porco anda para todo lugar. Você tem um mob também, você tem um esqueleto ou você tem um zumbi. O esqueleto e um zumbi também andam. Melhor ainda, você tem uma areia. Quem joga Minecraft sabe que o bloco de areia ele está sujeito à gravidade. O bloco de areia e o bloco de cascalho. Acho que nessa versão aqui o bloco de cascalho não estava, se eu não me engano. Então quando você libera o bloco que está embaixo do bloco de areia, ele cai. No momento em que o bloco de areia cai, o bloco de areia é codado como sendo uma entidade. Por isso que se você rodar um jogo e fizer vários blocos de areia caírem ao mesmo tempo, você vai ter um lag massivo, porque você vai estar lidando com muitas entidades. Então aqui a gente pode concluir que o Herobrine, se ele existisse, ele também seria uma entidade, porque ele é dotado de movimento, ele desaparece quando você chega perto dele, ele se move, como a pessoa ali descreveu. Então vamos ver se ele existe. Flecha não é Herobrine, bola de neve não é, item corresponde aqui a qualquer item que você consegue dropar no chão. Então quando você está com um bloco de areia, aperta aqui, o bloco de areia é jogado no chão. E aí, se você ir eliminando os blocos, ele também está sujeito à gravidade. Não é Herobrine. Pintura, não é Herobrine. Mob Monster, isso aqui é importante, a gente vai falar depois, pode ser Herobrine. Creeper, é aquele troço verde que explode, não é Herobrine. Esqueleto, não é Herobrine. Aranha, não é Herobrine. Gigante, pode ser, a gente vai falar depois. Zumbi, não é Herobrine. Slime, aquele negócio cuboide verde, também não é Herobrine. Porco não é Herobrine. Ovelha não é Herobrine. Vaca não é Herobrine. Galinha não é Herobrine. TNT, no momento em que ela está acesa, ela também é uma entidade. Você tem uma TNT, aí você vai com isqueiro, acho que é isqueiro o nome, ou pederneira, acho que é o nome correto, e acende ela. No momento em que você acende, ela é uma entidade. Ela está sujeita à gravidade, por exemplo. Areia caindo não é Herobrine, TNT também não é Herobrine. Minecart corresponde àquele carrinho do Minecraft, também não é Herobrine, é um trenzinho, nada a ver. E barco não é Herobrine. Sobrou então Mob, Monster e Giant. Vamos ver do que se trata o Giant. O Giant, conforme você pode ver aqui, era basicamente um zumbi gigante. Era um zumbi que tinha
o tamanho de 12 blocos de altura. Era grande pra caramba. O zumbi normal acho que tem 2 blocos de altura. Só que ele nunca foi parar no jogo e ele não tinha inteligência artificial. Então nem adianta você spawnar isso aí, porque não vai dar certo, tá? Não vai funcionar. Isso aqui não é Herobrine, isso aqui é um zumbi, não tem nada a ver. Então aqui a gente tem todo o changelog. Agora, o humano é uma coisa um pouco mais curiosa, porque você pode até pensar que é um Herobrine. Vamos lá. Basicamente, o humano eram modelos iguais ao jogador, que ficavam andando pelo mapa, e posteriormente eles foram configurados para atacar o jogador, e ao invés deles terem... E eles tinham a mesma textura do jogador, desse jeito aqui, com olhos azuis, como você pode ver, e não com olhos brancos. Esses humanos foram colocados inicialmente, como você pode ver aqui, depois eles foram desabilitados, isso em fevereiro de 2010, depois eles foram habilitados de novo, mas eles simplesmente não podiam ser spawnados legitimamente. Então basicamente não apareciam humanos no jogo. No momento em que o Herobrine foi visto, esse mob que vocês estão vendo aí não mais existia. Eles apenas existiam na forma de IDs, como a gente encontrou ali, mob e monster, que correspondem a esses dois aqui. E posteriormente eles inclusive foram removidos, como você pode aparecer. O primeiro momento, inclusive, que apareceu aquela mensagem Herobrine removido foi quando o ID foi removido na versão 1.6.6, que corresponde a essa aqui, uma versão alpha, no qual o Notch estava fazendo uma brincadeira dizendo que ele tinha removido o código para o mob humano. Então, fora isso, nós não temos nenhuma outra evidência de que o Herobrine existia nessa versão aqui. Nem preciso dizer, né, que se você der Ctrl F e pesquisar aqui por Herobrine, você não vai achar nada. Isso aqui já era uma coisa bastante previsível. Você pode ler o código todo se você quiser, procurar aqui por uma inteligência artificial que consiga fazer pirâmides de areia ou túneis 2x2, também você não vai encontrar nada do tipo. O código está aqui. Você pode pesquisar à vontade, reproduzindo o passo a passo que eu mostrei nesse vídeo. Então vamos para as conclusões. Assim, a gente pode concluir que o Herobrine é apenas uma lenda urbana que envolve Minecraft. Por quê? Em primeiro lugar, a primeira aparição no Herobrine corresponde a apenas uma história de terror criada por um usuário anônimo, no 4chan, acompanhada de uma montagem. Praticamente, uma boa quantidade de coisas que você vê no 4chan são mentira. Acostume-se com isso, isso não é uma exceção. A segunda e a terceira aparição do Herobrine correspondem a fabricações de jogadores famosos na época, conforme eles mesmos admitiram. O Notch e os outros desenvolvedores da Mojang já confirmaram que o Herobrine nunca esteve no jogo, nesses tweets aqui. O Notch também confirmou que não, ele não tem um irmão falecido. Eu tentei stalkear o Notch para ver se ele realmente estava escondendo um irmão falecido. Não, ele não estava. Não parecia estar. A gente não encontrou nenhum indicativo de que o Herobrine está presente no código-fonte da versão em que ele teria feito a sua primeira aparição. E vale lembrar, né, que esse Minecraft Coder Pack está disponível aqui para várias versões. Então você pode abrir isso aqui e fazer a descompilação de todas as outras. Você não precisa ficar preso à primeira versão. Basta você, acho que eu não estou com o link mais aqui, mas basta você verificar que tem até para 1.12, que é a versão que as pessoas costumam jogar atualmente com mods e tudo mais. Você pode fazer o mesmo processo em todas as versões que você quiser e você não vai encontrar nada que confirme a existência do Herobrine. Aí as demais aparições, cara, tem um cagalhão de aparições aqui na internet, mas elas, ao que tudo indica, são produto de fabricações através ou de montagem de vídeo. Então você vai no Photoshop, insere o troço ali, ou você faz uma skin personalizada do Herobrine. Quem não sabe, o Minecraft dá pra você trocar skin. Você pode muito bem fazer uma skin com olho branco, é bem simples. Ou então você personaliza as texturas, ou ainda você insere mods, que são modificações do jogo feitas para isso. Por fim, se você acha que o Herobrine ainda existe, você é capaz de provar, bem simples. Descompila o código e procura pelo Herobrine e me manda. Manda nos comentários aí do vídeo, é bem tranquilo. A única coisa é que eu não posso compartilhar esse código na internet porque é contra as diretrizes do Minecraft Coder Pack. Se você ver lá, vai ver que tem uma linha dizendo: não compartilhará esse código na internet. Eu não posso mandar esse código aqui no GitHub, por exemplo, para você olhar. Então, se você quiser, você vai ter que fazer esse processo você mesmo e obter, ou pegar de alguém que tenha aí violado os termos de uso e feito. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!